São 11 horas. A capital paulista amanheceu com sol. A temperatura mínima é de 18 graus e a máxima prevista é de 30. Começa agora o MAC Notícias e estes são os principais destaques de hoje. Diminui o número de motoristas alcoolizados em 8 anos de lei seca. O metrô de São Paulo atrasa e causa transtornos para os usuários. Refugiados encontram dificuldades na hora de validar diplomas. Um novo jogo de realidade aumentada para os fãs de Harry Potter será lançado no próximo ano. Bom dia, está no ar o MAC Notícias. Após 8 anos da aprovação da lei seca, o número de motoristas alcoolizados diminuiu, mas muitos motoristas continuam infringindo a lei. Aprovada em 2008, a Lei 11.705 do Código de Trânsito Brasileiro, popularmente conhecida como Lei Seca, continua revelando altos índices de imprudência no trânsito causados pela embriaguez de motoristas. Com essa operação, dando mais condições para a polícia agir com mais eficiência, então ela praticamente nos ajudou a tentar justamente coibir e isso vem acontecendo. Então a gente tinha cerca de 17% a 20% de pessoas que ainda eram encontradas sob influência de álcool no começo da fiscalização. Hoje a gente tem de 5% a 8%. Então a gente reduziu quase metade dessas pessoas que, infelizmente, na época, insistiam em beber e dirigir. O motorista flagrado pela lei seca terá a suspensão do direito de dirigir por pelo menos 1 ano e, na reincidência, a habilitação será cassada. Já aqueles que se recusarem a fazer o teste do bafômetro serão automaticamente autuados pela recusa e também levarão uma multa no valor de R$ 1.915,30. Na capital hoje, praticamente, morrem cerca de 1.400 pessoas por ano. A pessoa não tem essa estatística na cabeça, então não percebe isso. Às vezes ela sai, vai beber, vai curtir e não percebe a importância da segurança viária. Que se você está sob influência de álcool, com as condições psicomotoras alteradas, você tem muita chance de ver um acidente. E normalmente os acidentes são muito graves, que normalmente, infelizmente, tem perda de entes queridos, familiares, e outras pessoas, às vezes, não tem nada a ver com aquela situação, com aquela atitude que ele adotou. As autuações de motoristas embriagados realizadas pelo Comando de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar saltaram de 3.242 para 8.650 casos este ano em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo dados do Comando de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar, entre janeiro e julho deste ano, em média, a cada 30 minutos, um motorista que dirigia após ter ingerido bebida alcoólica foi multado pelo órgão. Mesmo com a lei seca estando em vigor desde 2008, são os números mais recentes que nos chamam a atenção. Pode-se dizer que há uma relação entre a quantidade de autuações e a diminuição na porcentagem de pessoas que dirigiram alcoolizadas em 2016. Os atos de segurança viária praticamente triplicaram em relação ao ano passado, influenciando diretamente na queda do número de casos de atos fiscalizados de motoristas dirigindo sob efeito de álcool. Com o aumento das operações da polícia nas ruas e nas estradas da capital, a queda nos casos foi significante. Mas vale ressaltar que, por mais que a ação das autoridades colabore para que o número de infratores diminua, o juízo também deve vir por conta própria. As consequências para quem dirige bêbado vão além de multas com valores altos e carteiras de habilitações cassadas e podem resultar em mortes e tragédias pessoais. Encontrar carros estacionados em local proibido já se tornou algo normal na cidade de São Paulo, principalmente perto de shoppings. Veja na reportagem de Paola Duarte. A Avenida Imirim, na zona norte de São Paulo, é apenas mais um exemplo de locais onde os motoristas andam infringindo as leis de trânsito. Parar em local proibido e andar na faixa de ônibus já fazem parte do cotidiano dos motoristas da avenida. Mas isso irá mudar. As multas de trânsito ficarão mais caras no dia 1º de novembro, primeira reforma em 16 anos. As multas de infrações leves serão as com maior ajuste. Parar em local proibido, como é comum na frente do shopping Santana Park, na zona norte da capital paulista, terá sua multa elevada em aproximadamente 66%.
O metrô de São Paulo atrasa e causa transtornos para os usuários. A repórter Daniela Simões flagrou essa situação corriqueira dos paulistanos. Mais de 4 milhões de pessoas passam pelo metrô de São Paulo e enfrentam os mesmos problemas de lotação e atraso todos os dias. Só na linha vermelha, circulam cerca de 620 mil pessoas diariamente. O horário de maior movimentação é entre as 6 e as 9 da manhã e no final da tarde, entre 6 e 8 horas da noite. Na linha vermelha, os passageiros esperam mais de 10 minutos para conseguirem embarcar. Quando finalmente o trem chega, a multidão se aperta para conseguir um espaço dentro do vagão. Na linha 4 amarela, não é diferente. Um pouco mais organizada que a linha vermelha, as pessoas fazem fila e esperam a sua vez de entrar no trem. O intervalo entre os trens é de 90 segundos. Tão cheia quanto a linha vermelha, os passageiros se espremem na tentativa de conseguirem um lugar. Isso que é só o começo do dia. O excesso de buracos nas principais vias da cidade de São Paulo vem causando diversos problemas para os motoristas. O repórter João Pedro Gomes tem informações. A maior cidade da América Latina está cheia de buracos. Do centro à periferia, as deformidades no asfalto de ruas e avenidas atrapalham a vida do cidadão. Existe um portal na internet onde reclamações podem ser feitas, mas a demanda é tão grande que um conserto em uma via pode levar mais de um mês para ser feito. Além disso, existe o serviço de atendimento da Prefeitura por telefone, no número 156. O que mais parece incomodar os paulistanos são as altas taxas pagas todos os anos, como IPVA e multas, que não são refletidas em benefício da cidade. As calçadas também representam um problema. Não é de hoje que caminhar em São Paulo requer atenção. Atenção esta que falta justamente às autoridades. A estimativa do mercado é que a inflação diminua em 2017. A repórter Bianca Pareja tem as informações. Bom dia, Bianca! Bom dia, Cláudia. Os economistas do mercado financeiro prevêem um cenário da redução da inflação para este ano e para 2017. Essas informações foram coletadas pelo Banco Central e divulgadas através do relatório de mercado, o Focus. Mais de 100 instituições brasileiras foram ouvidas. E para o próximo ano, a estimativa do mercado financeiro para a inflação reduziu de 5,04% para 5%. Esse foi o terceiro recuo consecutivo e, dessa forma, permanece abaixo do teto de 6%. Bianca Pareja para o MAC Notícias. E veja a seguir, marmitas gourmet são uma opção para quem não tem tempo de cozinhar. A aspirina é um remédio que todo mundo já usou um dia. Mas você sabe de onde surgiu a aspirina? Da casca de uma planta. Isso mesmo, a aspirina é produzida a partir da casca do salgueiro. E não é só a aspirina não, muitos remédios têm ingredientes da natureza. Outros são criados a partir de pesquisas de moléculas e do uso calculado de substâncias químicas. Pois é, para fazer um remédio é preciso muita pesquisa e um profundo conhecimento científico. Um trabalho complexo e fascinante. Um conhecimento que você aprende no curso de farmácia. Nele você tem aulas de anatomia, genética, imunologia, biologia molecular, entre outras. Você aprende a usar a ciência para garantir saúde e qualidade de vida às pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. Cozinhar se tornou uma tarefa difícil para muitos brasileiros que vivem na correria do dia a dia. A solução são as marmitas gourmet. Confira! A marmita é uma velha conhecida dos brasileiros. Já teve uma fama negativa, mas agora entrou na onda gourmet e repaginada, está mais saudável e bonita. A gente faz sempre quantidades pequenas e a gente está toda semana fazendo tudo. Então é congelado fresquinho. E isso acho que acaba preservando bastante os nutrientes, o sabor e a aparência também, né? Se engana quem pensa que as marmitas saudáveis são apenas para quem está de dieta. Elas também são uma boa opção para aqueles que não têm tempo de preparar refeições, mas querem ter uma boa alimentação e, principalmente, fugir das tentações do self-service.
Com o padrão e tudo que a gente oferece, eu ainda te diria que às vezes é mais barato do que você comer num quilo. Porque não, você tem o que você precisa com a qualidade 100% e um preço que, assim, super acessível, né? A escolha dos ingredientes e a adaptação das receitas é o grande segredo do sucesso das empresas que atuam neste mercado em expansão. Produtos frescos, são receitas bem pensadas, equilibradas também por uma equipe de nutricionistas, sempre com qualidade dos produtos, né? Esse é o grande foco, o grande pensamento, e algumas receitas que, quando aquecidas, elas não fiquem tão diferentes aí na hora da cocção. Empresas como esta, aqui em Pinheiros, está há 3 anos atuando no mercado de marmitas saudáveis e vende em torno de 5.000 marmitas por mês. Mesmo com a atual situação financeira do país, o mercado alimentício se mostra uma boa opção para enfrentar a crise. O ano passado, por exemplo, foi um ano que, no meio do ano, começou a crise no país e mesmo com toda essa dificuldade, a gente teve um crescimento de 30% de 2015 em relação a 2014. Esse ano foi um ano que já começou difícil, mas mesmo assim a gente tinha uma meta de crescimento de 15%, que a gente acha que não vai fechar, mas estamos muito próximos, então para a gente já é uma grande vitória. Após a prisão do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, a Operação Lava Jato tomou novos rumos nessa semana. O repórter Vitor Pereira tem mais informações sobre as investigações. Bom dia, Vitor! Muito bom dia, Cláudia. Olha, e uma nova suspeita caiu sobre Lula nos últimos dias. Dessa vez, integrantes da Força-Tarefa da Operação Lava Jato estão investigando uma mansão em Punta del Este que supostamente pode pertencer ao ex-presidente. De acordo com a reportagem publicada pela revista Isto É, o esquema seria semelhante à de outras propriedades que pertencem ao presidente Lula, como o triplex do Guarujá, o sítio de Atibaia e a cobertura de São Bernardo do Campo. Os imóveis foram registrados a amigos empresários de Lula. Já pensou chegar a um país estrangeiro e não poder exercer a profissão por não ter o diploma revalidado? Muitos refugiados aqui no Brasil se encontram nessa situação por falta de dinheiro para arcar com os elevados custos. Confira a reportagem de Carol Rios. Ao chegar ao Brasil, encontrar um lar e um emprego são duas das maiores dificuldades que o refugiado encontra. Para trabalhar em sua área de formação em outro país, o expatriado precisa ter seu diploma revalidado. Mas por causa dos elevados preços cobrados pelas faculdades, muitos acabam trabalhando em fábricas e comércios. Nós tínhamos um aluno, o Yasser, e ele tinha formação em engenharia mecânica e mestrado em radioatividade nuclear. Só que como ele não tinha revalidado o diploma nem da graduação nem do mestrado, ele trabalhava numa confecção de jeans no Brás. E só a revalidação de diploma nas universidades aqui em São Paulo, elas estão em torno de R$ 1.600, R$ 2.000. Então ele não conseguia pagar a revalidação de diploma da graduação dele. A ONG Compassiva, que fica no bairro do Glicério, foi a primeira instituição não governamental a revalidar diplomas de refugiados, facilitando assim o acesso deles ao mercado de trabalho. A gente decidiu que queria começar a fazer revalidação de diploma. E nessa época o Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas, que é a agência da ONU para refugiados no Brasil, eles abriram um edital e nós escrevemos o projeto de revalidação de diploma e nós fomos selecionados. Com a conquista, quem arca com os gastos de revalidação é o Acnur, órgão da ONU para refugiados, e não mais o expatriado. Os pedidos vêm de todas as regiões do Brasil. Até o momento, 6 revalidações já foram deferidas e 66 estão em andamento. Ele chega no Brasil, ele vai até a Polícia Federal, quando eles identificam que é um refugiado que necessita fazer a revalidação de diploma, eles encaminham para nós, passam os nossos contatos. Uma vez que eles estão aqui, eu preciso verificar se eles são refugiados reconhecidos pelo CONARE. Aí, a partir desse momento, eu vou verificar a documentação. Após a entrega da documentação, basta aguardar que professores qualificados na área em questão aprovem ou não o pedido. Em caso de dúvidas, o candidato é submetido a exames e provas. E depois disso eu entro com o pedido de revalidação de diploma junto à universidade compatível. A espera poderia durar anos, mas a publicação no Diário Oficial do dia 23 de junho facilitou a vida do refugiado. Agora,
Todos os pedidos devem ser concluídos pela universidade em um prazo de 180 dias. A legislação, ela estipulou também quais são os documentos que as universidades podem exigir. Estipulou 3 línguas aceitas. Se tiver inglês, francês ou espanhol, a universidade também tem por obrigação que aceitar a documentação. As mudanças propostas e a conquista da compassiva são maneiras encontradas de proporcionar ao refugiado uma vida parecida à que ele tinha. A revalidação do diploma de graduação não é só uma busca por um reingresso no mercado de trabalho, mas é entender que a gente está buscando também restaurar a dignidade da pessoa, trazer de volta a identidade dela. E agora, vamos ao quadro Você Sabia? Hoje, curiosidades sobre alimentação. São Paulo é a segunda maior cidade da América Latina em número de restaurantes. No top 50 da região, 6 restaurantes são paulistas. Dos 15 mil restaurantes de São Paulo, 500 são churrascarias, 250 são de culinária japonesa e 20 mil são bares. As mais de 3.200 padarias produzem mais de 10 milhões de pãezinhos por dia. E, claro, não poderiam faltar as pizzarias, marca registrada da cidade paulistana. São mais de 4.500 opções por toda a capital, produzindo cerca de 1 milhão de pizzas por dia. Agora vamos conferir os principais destaques do jornalismo internacional, com a jornalista Beatriz Oliveira. O New York Times noticiou o terremoto que atingiu a Itália. Foi o mais intenso a atingir a região desde 1980, com magnitude 6,5 na escala Richter. O The Washington Post e o CNN divulgaram um mandato de busca do FBI para pesquisar e-mails que podem ser potencialmente relevantes para a investigação Clinton. O El País fala sobre o novo prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, também influente membro da terceira igreja evangélica mais numerosa do Brasil, a Igreja Universal. O Los Angeles Times noticiou que após um acordo de 30 milhões de dólares, o LA County lançou secretamente uma sonda de corrupção pública a um CEO aposentado. O último torneio de tênis do ano, ATP Finals, que acontecerá pela terceira vez em Londres, reúne os 8 melhores tenistas do ranking. Confira agora na matéria de Karen Meneguin. O ATP World Tour Finals é um torneio de tênis disputado anualmente no fim da temporada, envolvendo os 8 jogadores mais bem classificados no ranking mundial de tênis da ATP. Se o torneio fosse hoje, os classificados seriam Djokovic, Murray, Wawrinka, Nishikori, Raonic, Nadal, Gael e o Dominic Thiem. O ATP Finals é o principal torneio de tênis do ano, onde se classificam os 8 primeiros colocados. Esse ranking é resultado dos torneios que acontecem durante o ano, e esse ano o torneio acontece pela terceira vez consecutiva em Londres, que é uma quadra coberta, uma quadra rápida, onde os jogos são sempre disputados e os jogadores se sentem muito confortáveis. Hoje, Novak Djokovic, Stanislas Wawrinka e Andy Murray já estão classificados para esse torneio, já tem uma pontuação bem acima dos demais jogadores e já estão garantidos no torneio. Os outros continuam buscando essa pontuação nos torneios que a gente tem até o final do ano. Este torneio é considerado o 5º evento de maior prestígio do circuito masculino, depois dos outros 4 torneios de Grand Slam. O tenista Roger Federer é o maior campeão do torneio, com 6 conquistas. O resultado do ATP Masters 1000 representa mais para os tenistas do que os outros torneios regulares, com exceção, claro, dos Grand Slams. Por enquanto, o campeão do torneio Roger Federer estaria fora da competição. Isso porque seu último título de Grand Slam, campeonatos que angariam mais pontuação do ranking, foi há 4 anos, em 2012. O principal favorito para esse torneio, obviamente, é o Novak Djokovic, que é o primeiro colocado, que é aí o cara a ser batido no tênis já faz um tempo, mas o Wawrinka e o Murray vêm com bons resultados durante o ano, inclusive o Wawrinka derrotou o Djokovic no US Open, que foi o último Grand Slam do ano que ocorreu em Nova York, então acho que a guerra vai ser boa e que tem tudo para ser uma grande disputa. Falando ainda da ATP, o repórter Danilo Lacalle traz as informações da próxima edição do torneio. Bom dia, Cláudia. Existindo desde 1970,
O anteriormente Masters 1000, agora ATP World Tour Finals, teve apenas um brasileiro campeão até hoje, Gustavo Kuerten. O ex-número 1 do mundo bateu o americano André Agassi na final de 2000. Atualmente, o favorito para este ano é o tetracampeão sérvio Novak Djokovic. Nas duplas, o brasileiro que chegou mais longe até hoje foi Marcelo Melo, quando, junto ao croata Ivan Dodig, perdeu nas finais para os irmãos Bryan, americanos também. A próxima edição do campeonato acontece neste ano, a partir do dia 13 de novembro, em Londres. Para o MAC Notícias, Danilo Lacalle. E no próximo bloco, você vai saber sobre um jogo de realidade aumentada para smartphones. O MAC Notícias volta em instantes. Olha que prédio enorme. Nele vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal este prédio? Lindo, não é? Mas não basta ser bonito. Tem de dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios. Para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais. Você seria capaz de fazer isso? Um arquiteto, sim. Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. E para quem gosta de interatividade, não pode perder a mostra Experiência de Alice, que fica em exibição até 30 de novembro no Shopping JK. Um dos personagens mais icônicos e atemporais da literatura, a Alice no País das Maravilhas, terá pela primeira vez uma mostra exclusiva e interativa dedicada à sua história. De 6 de outubro a 30 de novembro, a exposição, que foi projetada para ser vivenciada e não somente assistida, estará no Shopping JK Iguatemi. Os mais de 150 anos de Alice serão exibidos em 15 ambientes diferentes, que misturam o clássico com experiências tecnológicas. Com classificação livre, o espaço fica aberto de segunda a sábado, das 10 às 21, e aos domingos, das 11 às 19. Os ingressos custam R$ 35 e podem ser adquiridos pelo site ingressorapido.com.br. Um novo jogo de realidade aumentada para smartphones vai ser lançado no próximo ano. No Magos, o jogador interpreta um bruxo que deve explorar o mapa do game se movimentando pelo mundo real. Para se tornar mais poderoso, acumular conhecimento, encontrar itens e criaturas mágicas, preparar poções e duelar. Mais informações ao vivo com o repórter Guilherme Parolin. Bom dia, Guilherme! Bom dia, Cláudia. Olha só, os fãs de Harry Potter ultimamente têm encontrado muitos motivos para comemorar. Além do lançamento de Animais Fantásticos e Onde Habitam, no dia 17 de novembro, que é um spin-off da saga encerrada em 2011, eles agora também vão poder se divertir com o Magos, um novo jogo de realidade aumentada, em que o jogador tem que explorar o mundo real para fazer feitiços, aprender poções, coletar itens mágicos e duelar. O jogo, inclusive, vem sendo chamado de Harry Potter Go pelos fãs. Mas apesar disso, vale ressaltar que não é um aplicativo oficial da Warner Bros. Que detém os direitos da marca. O desenvolvedor eslovaco que criou o jogo até tentou entrar em contato com a empresa para que eles liberassem o uso dos elementos oficiais, mas ele não conseguiu contato, então precisou criar cenários alternativos, mas que fazem total alusão ao universo de Harry Potter. Para os mais fanáticos, é possível até mesmo comprar uma varinha pelo preço de $25. O acessório se conecta ao celular via Bluetooth e serve para fazer os feitiços com um toque a mais de realidade. Para quem é mais discreto, pode fazer os movimentos pelo celular que não tem problema. A previsão de lançamento do jogo é para fevereiro de 2017, então quem quiser jogar ainda vai ter que esperar mais um tempinho. E quando a gente fala em jogos de realidade aumentada, logo vem à cabeça o Pokémon GO. Mas depois de 3 meses do lançamento no Brasil, será que o jogo ainda é uma febre entre os jogadores? Confira na reportagem de Gustavo Iuzzi. Após quase 3 meses de lançamento no Brasil, o jogo Pokémon GO já não causa o mesmo entusiasmo. Segundo um estudo realizado no fim de setembro pela consultoria Newzoo, o aplicativo da Niantic, que utiliza o recurso da realidade aumentada para caçar Pokémons, já chegou a ter, no mundo todo, a média de 27 milhões de downloads diários no fim de julho. Hoje, esse número já caiu para 700 mil.
com o passar do tempo o jogo vai ficando um pouco repetitivo, então isso pode cansar as pessoas, até por gastar muita bateria do celular e o 3G, pessoas acabam parando de jogar. Por outro lado, alguns lugares ainda recebem um grande número de jogadores. Um deles é o Parque Ibirapuera, onde é possível ver pessoas correndo em busca de pokémons. O jogo ainda se mantém em alta por conta da expectativa dos usuários com relação a futuras atualizações da Niantic no aplicativo. Agora o pessoal está vendo que realmente o jogo vai crescer, né? Assim que liberar as batalhas entre jogadores também vai dar um up no jogo. O pessoal tá insistindo em crescer de level para quando chegar nessa hora que a Niantic liberar mesmo para a batalha entre usuários. Tá todo mundo preparado com seu Pokémon bem forte. Eu acho que quanto mais a Niantic liberar o jogo, mais o jogo vai crescer mesmo. Não só em expansão do próprio jogo, mas em expansão de usuário. Com isso, também ficou evidente o sucesso obtido com a realidade aumentada. Esse recurso tende a ser cada vez mais utilizado em celulares. Hoje, aplicativos para mobile, principalmente para celulares, smartphones, é a grande tendência do mercado e realidade aumentada hoje é a grande tendência do mercado. Então, com certeza, a ideia é que isso entre em conjunto para que a gente tenha uma série aí de benefícios com a realidade aumentada em aplicativos. Pokémon GO já arrecadou cerca de 470 milhões de dólares e teve por volta de 550 milhões de downloads. O jogo, que já chegou a arrecadar 16 milhões de dólares no único só dia, ainda possui a média de faturamento diário de 2 milhões de dólares. Gustavo Iuzzi para o MAC Notícias. O MAC Notícias fica por aqui. Até a próxima edição.